Olá, meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Eu por aqui estou melhorando a cada dia. Eu tinha prometido que ia trazer o vídeo na sexta-feira, que seria ontem, mas tive umas complicações essa semana e acabei não fazendo, tá? Hoje amanheci um pouquinho melhor, eu disse, não, vou fazer, nem que seja um dia a mais, mas como eu gosto de cumprir aquilo que eu prometo na medida do possível, então eu tô fazendo esse vídeo pra vocês. Provavelmente esse vídeo vai ser em 3 partes. Eu disse assim, vou esperar ficar 100% boa pra fazer esse vídeo, né? Mas, gente, cheguei com um pezinho perto da morte, então tem coisas assim que você desapega, sabe? Tipo, só aparecer bem, com a cara boa, com maquiada, não. É o que tem pro momento, é assim que eu tô, tá? Esses dias, descabelada, deu uma arrumadinha no cabelo, porque também não vou aparecer aqui pra não assustar tanto vocês, né? Mas a minha cara tá assim, perdi muito sangue, enfim. Mas isso vai ser para um outro vídeo, porque como eu falo pra caramba, né? Vocês já sabem disso. E vai ficar muito pesado. Eu acho que vai ficar quase 1 hora. Então vai ser em 3 partes, provavelmente. Agora eu vim trazer aqui o que eu tenho dúvidas, né? Que as meninas têm dúvidas no Instagram, que ficam perguntando muito. Beth, mas você tem endometriose? Você tinha, enfim. Como foi que você descobriu? Gente, levou quase 2 anos pra descobrir. O porquê? Primeiro, porque eu tenho uma crise forte de sinusite. E eu tava com mais de 5 anos que eu não tinha essa crise de sinusite, né? E essa crise de sinusite dá muita enxaqueca, mas uma enxaqueca que não é de Deus, não. E só sabe o que é enxaqueca de verdade. Tipo aquela enxaqueca mesmo de você querer gritar e não poder gritar, aquele peso na sua cabeça, aquelas alfinetadas, seu rosto formigando, sabe? Você só querendo ficar no escuro, não querendo ouvir barulho de nada. Gente, é terrível, é terrível. Eu não desejo isso pra ninguém. Mas enfim. Então já estava com 5 anos, mais de 5 anos que eu não tinha mais essa crise. Comecei a ter essa crise, né, há quase 2 anos atrás. Aí eu disse, não, isso aí, mas era só enxaqueca, não era questão do nariz. Enfim, a minha enxaqueca era tão forte que meu nariz sangrava. É onde eu tivesse, como eu começava a sentir alguma coisa assim, eu já sabia que era o nariz sangrando, de tão forte que era. Enfim. Aí comecei a sentir novamente essas enxaquecas. Só que eu falei, deve ser, né, do probleminha que eu já tenho, então tá voltando, vou tratar. Aí foi que eu disse, não, vou seguir tudo. E tava com muita dor, gente, muita dor. Dor pra ter relação com meu esposo, dor antes da menstruação, na menstruação e depois. E dentre outros fatores. Só que aí eu disse, isso aí eu já tenho cólica mesmo, depois que eu me operei pra não ter mais filhos, eu sinto cólicas fortes, mas ela estava ficando cada vez mais forte. E aí fui pra médica, vou fazer meus exames de rotina, né? Enfim. Então, quando eu passei pra ela o que eu tava sentindo, ela disse, não, isso é a crise mesmo, que você já tem. E como é que se diz? E a menstruação, o que acontece, enfim, vários fatores. Só que, gente, cada vez mais aumentava. Chegou um ponto de, em janeiro do ano passado, eu passar muito mal fazendo exercício, passar muito mal mesmo, que quase desmaiei. Tipo, deu um escurão na minha vista e eu tive que segurar assim, sabe? E passei mal, a moça me ajudou. E aí eu disse, opa, já não tá. Então comecei a sentir algumas tonturas quando fazia exercício, ou quando eu descia a ladeira aqui, né, que tinha que descer, que eu não tava mais andando de carro. E passei mal também uma vez dirigindo, gente, que, nossa, que perigo. Mas enfim, tudo, Deus é maravilhoso, sabe? Até nos momentos difíceis, mesmo que eu pense assim, Deus não tá aqui nesse momento, Ele tá. Então é muito isso. Enfim, tá? Eu não tento explicar tudo pra vocês. Mas fui pra médica, ela fez os exames de sangue, mandou fazer ultrassom, mandou fazer alguns exames. Enfim, deu que eu tava com anemia, minha anemia tinha voltado. Sempre tive anemia desde pequena, só que ela tava sendo controlada, né? Depois comecei a comer saudável, comecei a fazer exercício. Então deu anemia, que ela ficou preocupada, porque ela disse que a anemia tava muito forte, que durante 3 meses eu ia fazer tratamento, e se não melhorasse, aí eu ia ter que tomar sangue. E eu não queria chegar nesse nível, de jeito nenhum. Mas eu pensei que, vocês já sabem, né, de uns vídeos anteriores, se vocês viram o que aconteceu com a minha filha, então eu pensei que tudo isso estava afetando por causa dessa situação, que eu não estava bem, o peso da culpa, dentre outras coisas, não me alimentar bem, não dormir bem, né, eu passei muitos meses muito mal, e com aquele ódio também, né, gente, aquela culpa, dizer assim, por ter acontecido, por me culpar, porque era culpa minha, e enfim, e do ódio. Eu tinha um ódio tremendo contra a pessoa. E sou cristã, né? Pra quem não sabe, eu sou cristã. E às vezes a pessoa pensa assim, mas tu não é crente? Gente, o fato de ser cristã, né? Crente até o diabo é, que crente é que crê em Deus, né? Crê que Deus existe.
O fato de ser cristão, pra muita gente, é pensar assim, ah, tu tem uma vida maravilhosa. Se tu não tem uma vida maravilhosa, então tu tá pecando. Tu tá no erro. Até pessoas da minha igreja, eu vejo muito isso. Mas a gente sabe da nossa comunhão com Deus. E quando a gente comete alguns erros, a gente comete erros, aliás, né? Erros a gente comete todos os dias. É não pensar, é não falar, é não sonhar. Enfim, porque somos seres humanos e pecamos todos os dias. Consciente ou não consciente. Então, tem muito isso, né? E eu sabia que eu tinha que lançar o perdão. Só que eu não sabia como. Gente, não é fácil, não é fácil. Eu digo que eu lutei e relutei por meses. Mas depois que você consegue, porque o ódio, a raiva, a tristeza, seja lá a mágoa, eu acredito que até a inveja, não sei, mas, né? Eu tô falando do sentimento que eu senti, ódio, raiva, o culpar, o pesar, a culpa, né? Ela traz muita doença. Então, na minha cabeça, eu digo, não, isso aí é resquício de quase um ano de muita dor, de muita tristeza, enfim. Então, na minha cabeça era isso. Ah, anemia, tá, tudo bem, vamos tratar. Enfim, gente, tentei tratar essa anemia, né? Depois de 3 meses voltei, fiz os novos exames. E aí, continuava a sentir os mesmos sintomas, começava a passar mal, e agonia, enfim, né? A médica tinha me tirado já da academia, que eu não podia mais fazer exercício. E em momentos, gente, quando eu andava no sol quente, quando batia o sol, enfim, a minha cabeça pesava e eu começava a ficar tonta. Eu digo, gente, eu tô nova, peraí. Como assim eu tô chegando nesse nível? Tô parecendo uma idosa de quase 100 anos, sei lá. Enfim. Então, passei por esse tempo. Esperei esse tratamento, né? Até sentir. Tinha momentos que eu me sentia melhor, tinha momentos que não. Então, aí depois ela disse, Elizabeth, tu tá com intolerância ao glúten. Vamos tirar o glúten. É o glúten. Enfim, gente, olha, uma coisa foi a anemia, depois foi o glúten, depois foi o que ela disse? Corpo inflamado. Gente, eu passei 1 ano tratando, depois eu disse, não, vou ter que mudar de médica. Acabei mudando de médica. E a outra médica simplesmente disse que isso era coisa da minha cabeça. A gente tinha feito uma bateria de exames, e falei tudo pra ela também, o que eu tinha sentido. E eu tinha feito uma bateria de exames e ela disse, sim, isso é da sua cabeça, é psicológico, porque você tá bem. Tá só um pouquinho de anemia, mas uma coisa de leve que isso aí com vitaminas passa. E, eu disse, e o corpo tá inflamado, mas você tem que tratar isso com alimentos. Eu disse, doutora, mas eu já tô há meses, né? Eu segui, gente, meu esposo contratou, consegui, olha, não sei onde foi, acho que foi em, sei lá, Caruaru, tava falando com uma amiga minha de Caruaru. Eu não sei se foi, não sei se foi Rio Grande, Rio Grande do Sul, Rio Grande, não sei. Sei que ele achou um bendito de um médico, depois de muito tempo pesquisando, de me ver sofrendo, ele achou um bendito de um médico, eu tô olhando pro tempo. Ele achou um bendito de um médico em outro estado, porque aqui não tinha, que ele é especialista em corpo inflamado. Então, como a médica disse que eu tava com corpo inflamado, eu digo, vamos tratar desse corpo inflamado. Só que eu fui pra nutricionista, enfim, não me passou muita segurança. E a minha nutricionista que estava com ela há anos, pra não dizer mais de década, a gente tinha trocado de plano, né? E aí a gente foi pra um plano que eu prefiro nem comentar. Terrível, terrível. Gente, eu fiquei toda decepcionada com esse plano. Principalmente quando eu precisei de uma emergência para um dos meus filhos. Então, eu cancelei esse plano, né? O plano que a gente tinha era maravilhoso, mas devido à empresa, enfim, né? Teve que mudar. E aí foi... E a gente tava tirando a emergência da minha filha, meus outros filhos e eu e meu esposo, a gente não tinha ido pra só pra fazer check-up mesmo, né? Uma vez no ano, eu faço 2 vezes por ano, dos meninos. Mas o meu e do meu esposo, uma vez por ano. Isso do meu esposo, quando eu pego, não pego dele. Mas assim... a gente tá um bom tempo, né? Quase 5 anos que ninguém precisa de médico, só vai pra consulta comum mesmo. Enfim, tivemos a ideia, vamos cancelar esse plano porque ele não tá servindo pra nada. Porque o outro a gente tava super satisfeita, mais de 10 anos. Nossa, que plano incrível. Enfim, aí a gente tinha essa nutricionista que ela era maravilhosa, que ela é adepta à reeducação, né? Foi no tempo que eu perdi quase 40 quilos em menos de 6 meses. Foi de reeducação e exercício físico. Mas isso já é outra história. Isso já é outra história. Ai, gente, eu tô rindo porque de vez em quando dá uma dorzinha, sabe? Mas eu acho que é a posição. Ai. Mas depois eu conto tudo isso pra você, tá, gente? O foco agora é descobrir se tá bem dentro dessa endometriose. Enfim. E depois desse tempo todo, a médica decidiu assim, que era uma coisa psicológica, porque não mostrava nos exames o que eu tinha, que não tava tudo mostrando normal. E eu dizia na minha cabeça, eu disse pra elas, e depois eu disse pra mim, não existe isso. E se eu fosse falar pra alguma amiga cristã, né, ou sei lá, vai que ela... Porque, né, infelizmente, o ser humano é assim. Aí dizia assim, Beth, tu tá carregada, mas não é de Deus não, né, tá acompanhada, mas não é do Senhor não. Então é muito isso, né, se você descobre a doença, então é algo maligno. Mas eu não aceitava, eu dizia, não, eu sei da minha comunhão com Deus,
Eu sei que hoje eu consegui buscar o perdão, né, lançar o perdão, consigo pensar, imaginar a pessoa e não sentir nenhum ressentimento. Peço que Deus tenha misericórdia dessa pessoa, né? Enfim, então muita coisa melhorou. E eu disse, não é mal, não é mal. O que eu tô sentindo é real, é real. Então, mas enfim, enfim, foi muito longo, gente. Foi 1 ano e 9 meses, fora os outros meses anteriores, né, que eu sentia, mas eu dizia, isso é normal, aguentava. Mas quando eu vi que não aguentei mesmo, ao todo foi 1 ano e 9 meses. Passando muito, muito mal mesmo. E do sangramento. Aí eu falei, doutora, mas esse sangramento é normal? Porque já tá com quase 12 anos que eu me operei. E eu sei que tava sangrando muito, mas tá ao extremo. Tem mês que eu passo o mês todo sangrando. Muito sangramento. Gente, que dor. Era uma dor. Que eu agradecia a Deus que eu não trabalhava para os outros, eu trabalhava para mim, mas tive que abrir mão de alguns pedidos, né? E não é fácil não, porque você tem suas contas todos os dias ali chegando para pagar, né? E louva a Deus porque eu dependo abaixo de Deus, né? A maior parte de renda financeira é do meu esposo, da nossa loja. Mas enfim, mas eu gosto de ter meu dinheiro, eu gosto de comprar minhas coisas, sempre gostei desde de nova, né, dos meus 13 anos, que comecei a sentir o prazer de comprar minhas coisas com meu dinheiro, com meu suor. Então, de lá pra cá, é nesse nível. Ai, deixa eu respirar. Ai, gente, peraí. Mas enfim, tá? Já falei demais. Como foi, Elizabeth? O foco final. Foco no final. O foco. Descobri. Como foi que eu descobri minha endometriose? Enfim, as coisas estavam se agravando e os exames não mostravam nada. E aí foi que eu tive a real ideia. Deus mostrou assim, usa teu cérebro, querida, porque teu cérebro foi feito pra tu usar e tu não tá usando 1% dele. Foi que eu me lembrei da médica. Minha médica maravilhosa, ginecologista incrível, né? Aí eu me lembrei disso, não. Todos os médicos praticamente, creio eu, que tanto nos planos de saúde, eles também atendem no particular. Foi que eu foquei. Doutora Sayonara. Menina, essa doutora é incrível na minha vida. É incrível. Só que eu não me lembrava o sobrenome dela. Achava, procurei muitos exames e não achava nada, né? Que tivesse o sobrenome dela. Eu falei, mas é um nome diferenciado. Então não é qualquer pessoa que tem esse nome. Saí procurando, apareceu algumas, mas aí reduzi para aqui, para Maceió, que trabalha na... eu já falei o nome do hospital Paia. Mas ele tá melhorando, gente, Pi! Vou botar um pi no nome do médico, do hospital. Mas enfim, descobri, achei, no particular. Então fui atrás dela. E aí, quando eu falei pra ela, gente, que olha, médico inteligente, médico que realmente se preocupa com o paciente é outro nível, né? Médico que estuda. Não é porque já foi formado que não tem que estudar. Eu acho que em toda a profissão a gente tem que estudar todos os dias. E ela disse logo, quando eu falei os primeiros sintomas, ela disse, Elizabeth, eu já sei o que você tem. Já sei o que você tem. Mas vamos fazer o exame. Eu até anotei aqui, tá? Porque pra vocês que têm esses sintomas que eu tenho. Gente, o meu era enxaqueca. Enxaqueca terrível, terrível mesmo. Nossa, insuportável. Mas que eu já sofria, né? Dos problemas que eu tinha antes. Mas o sangramento... Gente, eu sentia dor antes de menstruar, na menstruação e depois da menstruação. E tinha meses que eu menstruava o mês todo. Ou que eu menstruava no começo do mês, no final do mês menstruava novamente. Gente, era terrível. Terrível. Eu tava com tontura. Sim, meu corpo inflamou. Como ela disse, meu corpo inflamou. Tava inflamado? Tava. É por isso que eu não tava conseguindo chegar no meu peso ideal, né? Que eu ganhei nessa pandemia comendo muita porcaria. Mas foi resquício. Então eu tava tratando uma coisa que era paliativa, né? Como ela disse, era paliativa. Porque eu tava tratando algo que não era a fonte real do problema. Então eu tratei a anemia, mas continuei a sentir os problemas. Né? A anemia realmente, a tontura passou, diminuiu bastante. Não passou, mas diminuiu bastante. O andar no sol não passava tão mal, assim, mas ainda passava muito mal. Gente, mal mesmo. Eu dizia assim, meu Deus, minha mãe tem um monte de problema de saúde, mas o meu nem tá se comparando com o dela, e a minha mãe já tá com a idade, né? Enfim, trabalhou muito, muita coisa, enfim, não se alimentava bem, tudo isso. Mas aí ela disse, Elizabeth, vamos fazer o exame profundo. Aí quando eu levei os exames todos, eu disse, doutora, eu trouxe até aqui os exames pra senhora ver, porque alguma coisa tem que estar aqui, porque eu sei o que eu tô sentindo. E ela disse assim, aí quando ela olhou os exames, ela disse assim, você jogou o dinheiro fora, você jogou o dinheiro no lixo, porque isso aqui não vai descobrir o que você tem, se for o que eu tenho certeza que você tem. E foi que ela falou, eu disse, doutora, mas é o quê? Ela disse, olha, é suspeita de endometriose. E, gente, eu já ouvi falar, mas bem distante, né? Nunca me aprofundei nisso. Aí foi que ela explicou os sintomas, né? O sangramento, as dores. Coitado do meu esposo, eu disse, daqui a pouco eu vou dizer, marido,
seja feliz, se case novamente, porque eu não aguento mais essas dores. Não tá compensando e você não merece ficar nessa situação. Mas a ultrassom que ela mandou fazer, tá? Foi a ultrassom com preparo intestinal. Essa ultrassom, só que eu não quis fazer só ultrassom. Eu tava de tantos exames que eu já tinha feito, de tanta ultrassom, de raio-x, né? Que eu tinha feito que não mostrava nada, que eu disse assim, doutora, mas é só esse exame que pode descobrir? Ela disse assim, esse descobre. Mas tem outro, que é a ressonância magnética. Então eu mandei fazer os dois, né? Paguei pra fazer os dois. E nos dois comprovou, sim, que eu tinha endometriose. E ela falou pra mim, Betty, se você tivesse descoberto no começo, não precisaria fazer a cirurgia. Mas como a endo já está avançada, então é caso de cirurgia. Mas ela falou, olha, ou você faz cirurgia, ou você coloca um DIU, acho que era, gente, eu não me lembro o nome, eu posso falar besteira aqui, mas era diurena, acho que era isso. Eu pensei que só existia o DIU pra não engravidar, né? Mas ela disse que existe 2 DIU, é o DIU hormônio e o pra não engravidar. Então esse DIU hormônio que era pra mim colocar, só que a cada 5 anos eu teria que mudar. Então eu pagar 3 mil e pouco, né, 4 mil e pouco no um DIU pra ser uma coisa paliativa, não, eu queria realmente sanar a dor. Mesmo ela dizendo, Beth, é arriscado porque o seu corpo tá frágil, né? Você já passou por uma crise que eu peguei chikungunya também o ano passado, então se agravou mais ainda a minha situação. Fiquei um mês muito mal mesmo, gente, muito mal mesmo. Foram um mês não, foi pra ser exata 29 dias. Mal pra caramba, que eu não acredito que o mosquito faça uma desgraça dessa, mas enfim, tá? Então, se vocês têm esses sintomas, procure o médico, gente, porque não é brincadeira. Quanto mais cedo, e qualquer doença, né? Quanto mais cedo a gente descobrir, melhor o tratamento. Né? Então, eu poderia ter sido tratada dela e não precisar fazer cirurgia, mas eram essas duas opções. Então, eu falei, não quero ter um tratamento paliativo para cada 5 anos ter que mudar. Aí foi que a gente decidiu fazer a cirurgia, mas isso já é outro vídeo, tá? Mas foi assim que eu descobri, depois de 1 ano e 9 meses, o que realmente eu tinha. Por quê? Porque é uma médica que é estudada, que sabe, que pesquisa, que vive no mundo, no século XXI, não um médico que fica travado, tapado, e dizer pra mim que eu não tô com problema porque é coisa psicológica. Gente, uma pessoa dizer isso pra um paciente, você não tem noção o que só sabe quem sente esse problema. Mas enfim, gente, pra semana, com fé em Jesus, vou estar melhorzinha ainda mais. Eu falo aqui, mas tem hora que eu quero parar porque a dor bate, mas depois eu digo pra vocês, né, enfim, como foi a cirurgia. Tudo certo? E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu possa ajudar alguém que esteja passando por essa situação, mesmo que esteja com dor ou não. Se você tiver endometriose ou não, outro problema, mas independente se for uma dorzinha, uma cólicazinha de nada, enfim, uma dor na ponta da orelha, procure um médico, tá? Se você puder procurar, procure. Porque saúde é uma coisa que, abaixo de Deus, é a prioridade na nossa vida. Tem que ser a prioridade na nossa vida, né? Independente de qualquer coisa. A gente pensa assim, abaixo de Deus a gente tem que focar na nossa família. Mas a nossa família só vai bem se a gente estiver bem. Como é que você, mãe, pai, seja lá quem for, vai cuidar bem da sua família se você não estiver bem de saúde? Gente, eu tava tão irritada, ao ponto de quando a minha filha vinha dar um abraço, minha filha mais nova é bem carinhosa, então quando ela vinha dar um abraço, dizia não, enfim, afastando aquele ser humanozinho, aquelas bênçãos que eu mais pedia a Deus, que eu não podia ter tido nenhum daqueles filhos, né, aos olhos do médico, e Deus me presenteou com 3 filhos, e eu não tava sabendo valorizar meus filhos de tanta dor que eu tava sentindo, não, isso é inaceitável. Mas é isso, meus amores, já falei pra caramba, quase 20 minutos, e desculpa essa cara, porque é a cara do momento, tá? Mas vou melhorar, porque a pessoa doente, né, doente não, que eu não tô doente, glória a Deus, mas a pessoa depois de operada, né, não tem ânimo pra se arrumar, gente, tomar um banho, botar um pijaminha, e enfim, andar um pouquinho, quando a dor bate, volta a deitar novamente, e vida que segue, mas dias melhores virão, já estão vindo, já estão aqui pra glória do Senhor. É isso, meus amores, o cheiro do coração de vocês.